A gente vai falar um pouco sobre aquelas situações que acontecem e se repetem no país inteiro, quando de repente um caminhão de carga tomba e as pessoas começam a saquear tudo que tem nele. A gente vai ver algumas matérias interessantes sobre isso e tentar compreender por que as pessoas agem assim. Para esclarecer as nossas dúvidas, eu estou recebendo Diana Dari aqui, que é mestre em psicanálise e vai esclarecer as nossas dúvidas. E agora a gente quer entender um pouco do que pode acontecer no dia a dia da gente, em situações inusitadas e por que as pessoas se comportam de algumas maneiras que se repetem. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a mestre em psicanálise e presidente do Instituto Vida Positiva, Diana Dari, que já está aqui para bater papo com a gente. Tudo bem, Diana? Tudo, muito bom te receber aqui, viu? Ah, eu que fico feliz. A gente já bateu um papo tão gostoso nos bastidores, né? Verdade. Falando sobre gestação. Isso. E agora, em breve, eu quero receber a Diana pra gente falar sobre... Tem muitas dúvidas e eu tenho certeza que muitas mães têm também, né? Lógico. Daí eu quero marcar alguns bate-papos sobre isso. Mas agora, a gente vai falar sobre algumas situações inusitadas que têm chamado muito a nossa atenção. O João, por exemplo, comentou, o nosso repórter, que recentemente perto da casa dele uma carga de leite virou e lá foram as pessoas saquear esses leites. A gente viu no Espírito Santo, em outros lugares, quando a polícia entrou em greve, as pessoas saqueando vários comércios. Tem uma explicação para essa situação se repetir tanto, doutora? Tem duas explicações. Uma é a questão, vamos dizer assim, da justiça, né, dos policiais, de infelizmente não estarem próximos na hora que isso acontece. Então já existe um limite para a própria impunidade, né, acontecer. Por outro lado, vamos falar mais da questão comportamental. Eu tenho estudado bastante sobre a mentalidade brasileira, né? Eu tenho nacionalidade brasileira e sueca, coração muito mais brasileiro, né? Então, o que acontece? Por que as pessoas agem dessa forma? Na verdade, se descobriu que no Brasil, em termos culturais e até psicológicos, nós temos 3 maneiras de distinguir o que é certo e errado em relação, vamos dizer assim, à corrupção. Até onde a gente chega na corrupção. Então, uma delas é o jeitinho brasileiro. Ah, vou estacionar aqui no lugarzinho, ninguém tá vendo. Né? O que se reflete na política não acontece só lá, né? Acontece no nosso dia a dia. Portanto, mas né? na verdade, quem elege os políticos somos nós. É a nossa escolha também. Então, se nós temos essa cultura, essa mentalidade de que a gente pode dar um jeitinho brasileiro para conseguir as coisas, isso vai perpetuar até lá em cima. Então, um estudo muito interessante para um antropólogo falou, olha, nós temos o jeitinho brasileiro, que é uma coisa assim não tão grave, né? De furar, de estacionar ali, ninguém está vendo, né? Inclusive muitos pais fazem isso. Não, a gente dá um jeitinho, meu filho, você chegou atrasado, a gente consegue um atestado, enfim. Depois, já que nós temos o favor, dá para fazer um favorzinho para um amigo? Ele está precisando de um trabalho, você conhece tal político. Ela está falando, a gente vai lembrando de tantas situações, né? De muitas situações reais do cotidiano. Então, o que acontece? Você sai de um jeitinho, que é meio que permissivo, que está errado, está errado. Você tem o favorzinho para pedir um amigo, alguém que está lá. Tem um processo seletivo, mas é filha do fulano, você não consegue burlar esse processo? Põe lá em cima, põe lá em cima. E o último estágio é realmente a corrupção propriamente dita, que é criminal, que é séria e que a gente está vendo todos os escândalos do país. Então, eu acredito que essa forma de viver já começa dentro das famílias, dentro dos pais e os filhos, né? Então, isso aí vai tomando uma extensão que eu acho muito particular da nossa cultura e mentalidade brasileira. Você falou, eu queria entender um pouco, quando você vai para fora, sim, o que você percebe? A cultura, de fato, é diferente, não é? Sim, é diferente, porque lá não existe a possibilidade de você burlar as leis, de você pedir um jeitinho para entrar na fila porque você se atrasou e precisa fazer um pagamento numa conta bancária. Como assim? Desculpa, você se atrasou, você não se programou. Tá, se você está doente e tal, a pessoa até ajuda por generosidade e compaixão pelo outro. O que acontece, vou até dar um exemplo, que quando tem carretas que caem nas estradas, na Suécia, na Dinamarca, é que as pessoas vão ajudar
a salvar a carga. Antes mesmo de salvar a carga, ela já está se preocupando com o motorista. Porque às vezes a gente vê cenas do motorista machucado nas ferragens. E as pessoas saqueando, tomando banho de refrigerante, distribuindo leite, revendendo isso. Gente, isso é crime. É crime. É crime, sério. Então, qual é a solução? Eu vejo, assim, de um modo muito geral, primeiro, nós precisamos de leis mais rígidas. Nós precisamos, né, da Polícia Federal, da Polícia Estadual, estarem nesses caminhos onde talvez tenha algum problema nas próprias estradas que tem esses tombamentos com mais frequência e que haja punição. Segundo, eu sinto também que temos uma mentalidade de que se o outro faz, eu também vou fazer. Se nunca foi pego, eu posso tentar uma vez. Só que isso pode, uma vez, também acontecer de que a pessoa vai presa. Você falou, só para a gente trazer aqui alguns dados. Quem participa desses saques de carga, por exemplo, responde pelo crime de furto ou de roubo, se de repente ela foi com alguma coisa considerada arma. No caso do furto, a pena prevista é de 4 anos de reclusão e no crime de roubo, 10 anos, de 4 a 10 anos. Isso. Mas o que é curioso é, cadê a fiscalização até para isso? Pois é. Né? Que é o X da questão. Então, há uma impunidade, há uma falta de policiamento, até por outras questões que a gente não vai entrar aqui. Mas assim, se você me pergunta, Jaque, como terapeuta, como a gente pode mudar isso? Primeiro é no seu familiar. Não é só falar, tem que ser honesto e tal. Tem que falar realmente da compaixão, de você ajudar o próximo que está lá com uma carreta que vale milhões, que o seguro vai ter que pagar e que você não deve pegar o que não é teu. Mas se você vê como referência teus pais, a gente dá um jeito, filho, vamos conversar com a professora, vamos fazer assim, então você já cria uma mentalidade de que isso é normal, porque parece, e olha que eu amo o Brasil, é o meu país de coração, que ser honesto parece que muitas vezes é ser bobo. Né? Que você tem que florir as coisas. Não, e ainda, outra coisa do que você está falando me faz pensar, parece que é uma qualidade tão grande, né? Ele é honesto. Gente, ele não... desculpa, ser honesto, então você é bobo. É sua obrigação, né? Não, mas aqui é bobo. E aqui ainda por cima, você é o único que não... Quantas vezes você escuta isso, né? De repente, né, vou dar um exemplo aqui, de algum lugar que você para o carro e eu sempre falo, né, mas é tão difícil encontrar uma vaga ali. Imagina, para em qualquer lugar, aqui CT não passa. Como imagina, para em qualquer lugar? Aí você se sente um bobo porque você escolhe pagar o estacionamento para não parar em qualquer lugar. É exatamente isso que você falou, né? Sim. Então parece que essa mentalidade do brasileiro de entrar nesse jeitinho, entrar no tirar o privilégio de porque tudo. você está ajudando o próximo, porque o coitado não conseguiu. Gente, a gente tem outras formas de ajudar, né? De repente ajudar a elaborar um currículo melhor, né? Dar bons conselhos de que, olha, não vai por aqui, porque de repente você vai pagar caro para isso aí. Eu cheguei essa semana da Suécia e da Dinamarca, que é considerado o país menos corrupto do mundo. Inclusive o melhor país para se morar, né? Em níveis de bem-estar, é um dos primeiros. Né? A Dinamarca até pouco tempo, até ano passado, era o primeiro país menos corrupto, de maior índice de felicidade e honestidade, que é o orgulho do povo, e a Suécia sendo o 5º lugar. Enfim, eu cheguei agora de viagem e soube de uma palestra que a própria Rainha Silvia, que é brasileira, ela é presidente de uma organização de crianças e pacientes que sofrem de demência e tal, enfim. E nessa abertura do congresso dela, a repórter que estava fazendo a abertura, a mestre de cerimônia, ela falou, olha, hoje nós vamos quebrar os protocolos, porque a ministra de crianças, idosos e tudo vai ter que sair mais cedo, porque o primeiro lugar é a majestade. Mas se eu não chegar a tempo no ministério, eu vou receber uma multa e quem vai pagar são os contribuintes. Então, majestade, me perdoe, eu não posso fazer isso com a nossa população, eu agradeço, mas eu vou ter que sair. É assim, é o respeito. Eu vejo que cada país tem seu orgulho. Os países escandinavos, eles têm orgulho pela organização, pela honestidade e preservação do meio ambiente.
Você ouve muitas coisas sobre sustentabilidade, meio ambiente, e as pessoas acham que isso é só plantar árvores. Mas você só pode salvar o planeta Terra, Jaque, se você salva o planeta eu. Inclusive, se plantar errado, porque você quer dar aquele seu jeitinho de deixar mais bonito o seu bairro, você pode prejudicar colocando uma árvore frutífera no lugar errado. Então, esse jeitinho brasileiro, até para tentar fazer o que é certo, doutora, muitas vezes dá errado porque a pessoa quer fazer do jeitinho brasileiro, Pois né? Pois é. Eu quero entender, doutora, quando a gente pega alguns países da Europa e outros lugares, eu conversava também com o Cláudio Germano, o meu visagista, ele foi recentemente para alguns países da Europa e ele comentou de alguns lugares que ele estava e ele se espantava de ver que as pessoas saíam dos seus carros às vezes sem trancar, deixa a chave debaixo do tapete. E ele falava, pelo amor de Deus, pro amigo dele, as minhas coisas estão aí, você vai deixar aberto? Ele falou, mas aqui ninguém rouba, aqui não existe esse costume. Todas as pessoas têm uma boa condição financeira, ninguém pensaria em pegar a sua bolsa. E toda hora ele falava, meu Deus, eu acho que eu estou no Brasil, porque ele vivia tomando susto dessas situações. Ele falou, olha como é difícil a gente que está acostumado com o Brasil lidar com a mentalidade tão diferente na Europa. Apesar de mora muitos anos aqui, né? Quando você vai para alguns países, você também fica o tempo inteiro assim, onde é que eu tô mesmo? Isso acontece? Acontece. E tem um episódio recente de amigos que foram para a Suécia, foram para um restaurante, um bar, não sei, e um grupo de brasileiros roubou a carteira de outros brasileiros. E aí brasileiro vai para lá fazer isso? Que coisa, infelizmente. E aí foram para a delegacia e falaram, olha, nós vimos que eles roubaram nossa carteira. Como que vocês não colocam policiamento nas ruas? Porque tem assalto. Isso não existe aqui na Suécia. A gente não precisa de policiamento porque é parte da nossa cultura, da nossa conduta, devolver o que não é seu. E isso realmente choca. Você não vê muitos policiais na rua, porque a honestidade é uma coisa normal. Até você falou já que você vai colocar no currículo, uma entrevista, a pessoa fala assim, olha, pode contratar, ou então, eu sou muito honesto. Isso é uma qualidade de você contratar alguém? Isso tem que ser o normal. Isso tem que ser o normal. Porque há um respeito entre os seres humanos que chama-se a ética e a moral. Agora, doutora, como mudar a mente? Pensando nessa questão mesmo, tá? Sim. Como mudar a mente? Porque a questão, quando a gente fala da questão cultural, a gente fala daquilo que está intrínseco, daquilo que já se aprende, daquilo que quando o bebê nasce, ele já vê os pais fazendo e já sabe o que é certo e o que é errado. O pai dele nunca parou numa vaga errada, ele sabe que ele não vai parar. O pai dele encontrou um celular na rua, o pai dele vai devolver. Aqui, a criança, mesmo que os pais não façam, ela vai ver ou na escola ou na rua e, infelizmente, em algum lugar, ela vai ver as pessoas dando um jeitinho. E, às vezes, ela vai ver os pais sendo honestos e tendo problemas por isso. Claro. Como mudar essa questão para que seja cultural aqui no Brasil? É uma pergunta bem interessante, porque a depender da faixa etária da criança, né, 8, 9 anos, ela começa a ver os comportamentos das crianças, dos colegas, dos vizinhos, que eles estão ganhando mais coisas dentro de casa por esse questão do jeitinho. Então, Jaque, eu acredito que a base fundamental para a mudança chama-se educação. Precisamos trabalhar de novo a educação social nas escolas, precisamos falar mais sobre a vida, o que é certo, o que é errado, porque os pais precisam trabalhar, não sabem com quem essas crianças convivem, e os professores passam uma boa parte do tempo, não é toda, mas eu acho que a gente tem que começar a trabalhar realmente essa psicologia positiva, porque fazer o bem, Jaque, é muito bom. E tem que ser natural, né, E tem que ser natural. Mas a própria generosidade, a compaixão e a felicidade, ela tem que ser praticada todos os dias. A mente da gente funciona diferente? Explica isso pra nós, doutora. E até o que eu quero entender é, a mente do europeu é diferente da mente do brasileiro e por quê? Essa questão da educação também? É uma mentalidade diferente. Porque talvez se eu pegasse um bebê sueco e trouxesse ele para o Brasil, ele adquirir todas as culturas e vice-versa. Então, eu acredito que a educação dos pais, a educação das escolas, né, até em questões de religião,
isso dá limite, porque eu profundamente acredito, eu não sei se isso vai criar muita polêmica, que nós precisamos de limite. Nós somos um país com a democracia, mas eu acredito que ainda não estamos prontos para viver essa liberdade. E se a gente não tiver um apoio de uma justiça correta, de professores e pais que dão limites por amor, vai ser difícil. Começando pelas crianças e indo para todos. A gente vive uma situação agora que chama muito a minha atenção. Eu falava agora há pouco com a minha maquiadora Maíra sobre isso. Esse levantamento e as pesquisas que estão sendo feitas sobre a possibilidade de uma eleição agora, sendo que a Constituição não permite. Eu entendo a situação que o país vive, eu não estou a favor nem contra nenhum político, aliás, eu acho que é todo o povo versus a maioria dos políticos. Mas a minha preocupação é, se a gente para de obedecer a Constituição, eu quero saber onde é que a gente vai parar, doutora. Não podemos estar vivendo até um momento político aí que reflete demais em todos, nas crianças, nos adultos, em quem é empresário, que é crucial para a gente decidir qual vai ser a nossa cultura futura, a nossa mentalidade futura? É complicado porque, inclusive nas redes sociais, as pessoas já estão brigando, deletando família, não querendo falar com um, falar com outro. Eu acho que as pessoas estão muito mais confusas e mais direcionadas a essa briga do que realmente resolver o que é melhor para o país. Porque quem coloca os políticos é a sociedade. Me parece que aqui a coisa é um pouquinho inversa, que eles que sabem. Uhum. Eu fiz um estudo interessante onde eu apresentei no Chile uma palestra sobre da crise ao carnaval. Como que a gente consegue sair de crises e ao mesmo tempo sermos pessoas tão otimistas? Isso, por um lado, é muito bom, né? A resiliência que nós temos para enfrentar tantos problemas é bom, mas o outro lado da moeda parece que é uma fatalidade de que alguém vai salvar. Mas somos nós que precisamos colocar essas pessoas. Sempre procurando heróis, né? Heróis. E assim, eu não sei quais são os heróis hoje, mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? Tá complicado. É complicado para todos os né? lados e para todos os partidos. E infelizmente eu vejo nas redes sociais brigas horrorosas, ofensas, xingamentos que se colocam nos posts. Você quer discutir alguma coisa inteligente, vai no inbox, vai em outro lugar, conversa pessoalmente, fala assim, olha, eu não quero brigar, a minha posição é essa, a sua é outra. Então parece que não há uma união, que o que a gente quer é um Brasil melhor. E o que tiver que ser mudado, que mude, né? Que mude. Mas para melhor. Mas é lógico. Eu vou já concluir contigo, mas para a gente ainda entender mais esse bate-papo, dessa história que a gente estava falando dos saques, a gente tem informação ao vivo das ruas. Vou falar com a nossa repórter Jéssica Nunes, que está nas ruas de São Paulo. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Complementa o nosso bate-papo. Boa tarde, Jaque. Tudo ótimo. Estamos falando de um tema polêmico, não é mesmo? Que gera muitos questionamentos. Todos querem os seus direitos, mas e os deveres? No caso da carga tombada, alguns acreditam que a carga de um caminhão, por exemplo, tombado, realmente não tem dono. Porque pensam, mas se eu não saquear, se eu não pegar, fulano pega, então pego eu. Infelizmente, muitos pensam dessa maneira, pois já sabem que se deixarem a carga onde está, passa outro e leva. Então, pego eu que vi primeiro. E a partir desse pensamento, são tantos casos de saque, furto, roubo por esse Brasil, que se fôssemos citar todos, não haveria tempo para mais nada, infelizmente. Mas eu separei alguns casos para a gente refletir junto sobre a questão do saque pelos caminhões tombados. Caminhão tomba, motorista morre e carga é saqueada. Carreta de tecidos, carga de remédios, óleo de cozinha, de feijão, de macarrão instantâneo, papel higiênico. Todos foram saqueados. E esse tipo de manchete nunca sai do ar. Dentre os milhares de acidentes que acontecem nas estradas do nosso país, muitos são os flagras de caminhões, carretas que tombam e suas cargas são saqueadas ou roubadas por populares locais ou passantes.
Essa carreta tombada que estamos vendo estava recheada de cosméticos e as pessoas ficaram enlouquecidas para saquearem a maior quantidade possível. E não pense que é só cosmético que chama atenção, não. Carga de madeira, carga de margarina, carga de leite e até de porcos foram saqueados nas estradas. Neste caso, estamos falando de porcos ainda vivos que foram disputados, ou melhor, roubados por aqueles que estavam perto do acidente. E outra carreta tombada que fez a festa de populares foi essa aí de carne. Olha só esse rapaz, retirando a caixa de som do seu carro para colocar o maior número de carne que conseguisse pegar. E no ocorrido, como mostram as imagens, as pessoas não se intimidaram com a presença dos policiais, que só depois de um tempo optaram em proteger apenas as carnes que estavam dentro do compartimento da carreta. E aí, o que você acha? O que você faria se estivesse no lugar dessas pessoas? Validaria o ditado "caiu na rede é peixe"? Concorda que na cultura do saque, carga de caminhão tombado não tem dono? Ninguém pega, pego eu, como ela disse. Se eu não pegar, fulano pega. As pessoas não se intimidam com a polícia, como a gente viu nas cenas. Infelizmente, esse é o retrato do país, né? Infelizmente, mas eu tenho esperança de que isso possa mudar. Eu vou pro break e te deixo exatamente essa pergunta para a gente finalizar o nosso bate-papo, doutora Diana. Como isso pode mudar? Você falou da educação. Mas por onde a gente pode começar para modificar essa educação? Porque a gente está falando de uma mudança que precisa começar com pais, com professores, então a gente já tem que começar a mudar essa mentalidade, né? Então eu vou pro break e já volto e continuo conversando com a doutora Diana Dari, que é mestre em psicanálise e presidente do Instituto Vida Positiva, e está falando sobre o assunto conosco, tá? Nosso programa está de volta falando sobre comportamento com a mestre em psicanálise e presidente do Instituto Vida Positiva, doutora Diana Dari, que está aqui. Doutora Diana, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, eu falei no bloco anterior, como começar a mudar essa mentalidade? A gente entende que é com educação, mas por onde começar? Eu acredito começar pelas crianças, pelos pais, pelos educadores, tirar um pouco... Não que não seja importante, lógico, o conteúdo, né, o programa nacional de currículo e tal, mas a gente precisa ter um momento para conversar com as crianças e ensiná-las o que é certo e o que é errado, né? Então, já dentro de casa, quando o pai estaciona no lugar errado, ou quando ele vê que um vizinho está agindo de uma maneira não muito correta, de dizer, olha, filho, isso não está legal. Ah, mas todo mundo faz, mas você tem que ser diferente. Você está falando sobre as escolas, uma coisa que eu percebo também, doutora, é que as crianças, elas aprendem e ensinam os adultos. Então, quando elas aprendem aquelas regrinhas básicas de não jogar lixo no chão, e ela vê um adulto jogando, ela fala, não pode, papai. Então, se, como você falou, começar, por exemplo, pelos educadores, isso vai se difundindo, não é? Lógico. O que acontece muito, além de tudo que a gente já conversou, né, de que se um pode, outro também pode, ninguém nunca pegou ninguém e tal. Claro que tem aquelas raríssimas exceções de pessoas que estão passando necessidade, um leite para criança, mas é a minoria. E eu ainda acredito que a maioria das pessoas, elas são boas, eu sou muito otimista. E eu acredito que se fizermos um programa, pelo menos uma vez por semana, nas escolas, o Instituto Vida Positiva, ele tem esse conteúdo e tem profissionais para falar sobre o que é compaixão. As crianças não sabem o que é ser generoso, né? O que é ser resiliente. O que é passar por um momento difícil, quando teus pais dizem, eu não posso comprar esse celular para você, eu não tenho condições de comprar esse tênis de não sei quantos R$1.000. Você vai ter que esperar, porque a vida não é assim. Até porque, você comprando essas coisas, o prazer vai ficando cada vez com mais vontade de querer ter as coisas, você vai acabar frustrando. Então, no dia que ele receber um não lá fora, na vida real, ele talvez não saiba como administrar. E, infelizmente, 42% do suicídio entre os últimos 10 anos tem aumentado nos jovens. 42% dos suicídios no Brasil aumentaram muito. E hoje, não sei se você sabe, estamos no 8º país com o maior índice de suicídio. Aí o pessoal fala da Suécia. Eu falei, não é bem assim. Já mudou. É muita coisa. Então, assim, há uma crise que a gente sabe, política,
é uma crise econômica, social, e eu acho que maior de tudo é uma crise do nosso eu. Como eu vou ser feliz se eu estou fazendo mal aos outros? Como eu posso ensinar meus filhos que é tudo bem você dar um jeitinho e burlar? Tá errado. Até, pra gente finalizar, infelizmente, por causa do tempo, até achar que tá tudo bem, né? É exatamente isso que você falou. A pessoa, às vezes, está saqueando e a impressão que eu tenho, vamos imaginar que é assim, ela não tem noção do quão grave é aquilo que ela tá fazendo. Porque não é dele. Elas fazem na frente dos policiais. Eu realmente fico com a impressão de que as pessoas, elas não são más, elas são mal educadas, elas não têm... E quando eu digo mal educadas, é no sentido da educação mesmo. Elas talvez não tenham noção do que elas estão fazendo. Será que eu estou exagerando? Não, eu doutora? concordo com você, eu concordo. Até porque essas cargas para o seguro custam milhões. Tá errado. Às vezes a vida do motorista, às vezes tem alguém morto lá, Não, né? o pior quando eles ficam nas ferragens e elas vão saqueando, elas não ajudam. Onde está o amor próximo? Onde está você socorrer uma vida que está lá? Você está mais preocupado em quanto leite você vai tirar e vai deixar o homem no meio das ferragens? Tem que ligar para os bombeiros, a polícia rodoviária, a polícia... E que você pode fazer os primeiros socorros que eles te auxiliam. É assustador, porque a gente tem que pensar primeiro na vida do próximo. Tem jeito? Tem. Eu também acredito que tem Eu jeito. acredito, eu sou extremamente otimista e tenho visto lugares maravilhosos onde a educação realmente faz com que as crianças aprendam a psicologia das emoções. Por que você sente raiva? Por que você se sente traído? O que significa? Será que realmente ele quer te fazer mal? Você está mal interpretando? Mas isso é outro bloco para a gente falar. Já é para um outro bate-papo que rende muito, né? Tem jeito. Eu acho que um bom começo é começar por nós mesmos, né? Exato. Olhando para as nossas atitudes, porque muitas vezes está intrínseco em nós a falta de empatia, Mas a gente o não erro. tem onde aprender isso, já. Que a gente possa falar cada vez mais sobre esse assunto. O Instituto tem algumas frentes para ajudar, né? Temos. Temos profissionais maravilhosos de várias áreas que estão dispostos a entrarem nas escolas, falarem com os pais, nas empresas, que tem muita competência, competição e de problema de engajamento. Eu só faço isso, faço aquilo. Gente, nós somos um grupo que precisamos trabalhar em prol do Brasil, em prol das empresas, em prol das nossas crianças. Senão não vai funcionar. E é assim que a gente vai mudar, né? Eu acredito. Ó, quem quiser entrar em contato, tem o e-mail, que é diana.feliz@institutovidapositiva.com.br e o telefone 0 operadora 11 3742 8556, certo? Certíssimo. Obrigada, volta sempre, Eu tá, que te meu amor? agradeço. Muito bom te receber aqui. Beijo, fica com Deus. Obrigada.